Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. E depois nós leremos outras porções da Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora vamos a Atos dos Apóstolos, logo mais adiante. Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do versículo 13. Atos 9 é a narrativa da conversão de Saulo de Tarso. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Conversão de Saulo de Tarso, ele está em Damasco, cego, e o Senhor Jesus visita um discípulo ali chamado Ananias e diz para Ananias: Ananias, vai lá, impõe as tuas mãos sobre Saulo, porque ele está orando, nunca te viu, não sabe quem você é, mas em oração ele viu você entrando e impondo as mãos sobre ele. E Ananias disse: olha, o senhor deve estar enganado, porque esse Saulo é um cara muito mau. Ele está arrebentando com a igreja do Senhor ali em Jerusalém, perseguindo, prendendo, matando, e agora o senhor quer que eu vou lá e impor as minhas mãos sobre ele? E Jesus disse: vai, porque ele é um vaso escolhido. E ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora vamos a Atos, capítulo 20, a partir do versículo 22. Já esse Saulo, transformado em Paulo, servo de Jesus, velho, e aprendendo o quanto importa
É. São tantas bênçãos, tanta graça, tanta libertação, que a presença de Jesus traz para as nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês, né, tiveram a experiência de viver uma vida antes e uma vida com Jesus. Muitos são extremamente privilegiados, nasceram num lar cristão, debaixo da graça, da bênção, do favor de Deus e do Espírito Santo, não é? Mas muitos de nós sabemos o que é as agruras de viver na escuridão, a dor de viver apalpando, tentando achar um rumo, uma direção, sem luz, sem a graça, sem a alegria do Espírito Santo, trevas, opressão do diabo. Aí Jesus entra na nossa vida, transporta a gente para o reino de Deus, com todas as dificuldades e lutas peculiares a todo ser humano nessa terra, mas a gente chega em casa, tem paz, olha para a vida e tem esperança, tem perspectiva. Nós temos recebido muitas bênçãos e muita graça da parte de Deus, mas às vezes nos falta a graça de sofrer pelo nome de Jesus. O que eu quero compartilhar para nós, especialmente para mim, é que há uma graça muito grande, né? uma alegria, há uma glória em sofrer pelo nome de Jesus. E alguns foram escolhidos por Deus e como foi o caso de Paulo, né? Ele já foi alcançado com esse fim e com esse propósito. Ele vai aprender o quanto importa, o quanto é importante sofrer pelo meu nome. E Paulo realmente aprendeu. Atos capítulo 20, versículo 22, Paulo, né, aqui dizendo, caminhando para Jerusalém, depois da sua última viagem missionária, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Não sei o que ali me acontecerá. Só sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Não é qualquer sofrimento que traz glória, alegria e peso de glória. O sofrimento que traz peso de glória, galardão, glorificação
exaltação diante de Deus é o sofrimento por causa do nome de Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Ou seja, está muito claro. Sofrimento todo ser humano passa sobre a face da terra. A partir do primeiro suspiro, a partir daquele tapa no bumbum, que ele dá a primeira puxada de ar desse mundo, dessa terra, ali começam as tribulações. Estou vendo aqui o Vitinho, mas a Marília, quando o filhinho nasceu, o Theo, ele já nasceu e foi direto para a UTI, não é isso? E muitos outros já nascem e já defrontam com alguma virose, alguns ficam amarelinhos com icterícia e muitas outras coisas. Porque o mundo é um lugar, como disse Jesus, o mundo é um lugar de sofrimento, o mundo é um lugar de perturbações, o mundo é um lugar de dores. Então, dores e sofrimentos, todos nós estamos sujeitos. Todos nós. As instabilidades econômicas nos fazem sofrer, as incertezas econômicas, a falta de garantia, os temores. Será que amanhã eu vou dar conta de pagar as minhas contas? Será que, quando eu for buscar meu filho na escola, será que o diretor ou alguém da escola vai estar ali me esperando? Eu vou receber uma carta dizendo que, se eu não pagar a mensalidade, eles vão botar o meu filho, ou vão fazer qualquer outra coisa, ou tomar uma medida. Eu vou passar uma vergonha dessa? Esse tipo de sofrimento, ele é peculiar a todo e qualquer ser humano. Esse sofrimento, ele não traz glória, ele faz parte da vida. Ele faz parte da existência terrena. Porque a vida é dura, a vida é incerta, a vida é breve e para todos nós. A vida é uma luta, a vida é uma peleja, a vida é uma guerra. E nesse mundo nós sofremos tribulações e perturbações. Mas há um sofrimento peculiar. E é desse que Jesus está dizendo, que há uma bem-aventurança, que há um gozo sobrenatural, uma alegria celestial, que poucos de nós aqui provamos dela, que é a alegria por causa de Jesus, do nome de Jesus, sofrer injúrias, perseguições. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim foram perseguidos os profetas que viveram antes de vós. Quando eu leio Hebreus capítulo 11, fica claro como um filme, aquelas cenas daqueles homens de Deus, daquelas mulheres de Deus, que pelo o poder de Deus, pela fé em Deus, realizaram grandes e extraordinárias coisas, mas que também pela fé sofreram muitas coisas, ao ponto de Jesus dizer que não teve nenhum profeta que não tenha padecido perseguição. Por que que Jesus está dizendo que todos os profetas sofreram? Por que que Jesus está dizendo que por causa dele nós corremos um risco muito grande de padecermos perseguições? Salmo de número 2, os reis da terra, os príncipes deste mundo,
se ajuntam e a uma conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2 diz que há uma conspirata estabelecida no seio dos poderes dominantes sobre a face da terra contra Deus, o Pai, o seu domínio, a sua autoridade, a sua vontade e contra o seu eleito, o seu ungido, que é o Senhor Jesus. Os reis da terra, os príncipes desse mundo, a uma se ajuntam para conspirarem contra Deus, contra o seu ungido, mas o Senhor se ri deles. Mas é uma realidade. O mundo, ele é hostil a Deus e à sua vontade. Alguns pensadores cristãos recentes que trabalham essa questão da cosmovisão, que está uma discussão muito presente no mundo teológico, eles vão dizer que só existem duas metanarrativas que governam as pessoas, a mente, as decisões e a vida das pessoas, que é a metanarrativa bíblica e a metanarrativa do mundo. Para alguns pode parecer reducionista, dualista, mas é uma grande verdade. Ou nós somos governados por Deus e por sua vontade, pelos seus princípios, pelo seu projeto, ou então nós somos e nos permitimos ser governados e dirigidos pelos princípios e pela metanarrativa do mundo. E quando nós nos posicionamos, não, a minha vida é de Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o grande amor da minha vida. Eu sei quem eu era sem Jesus e agora sei quem eu sou com Jesus. Eu não consigo abrir mão do meu amor pelo Senhor Jesus. Aí, nesse confronto de decisão e de oposição, é quando o crente, o cristão, o servo de Deus sofre e padece perseguições. Então, a bem-aventurança está em sofrer pelo nome de Jesus. Não há glória, não há coroa, não há recompensa pelos sofrimentos cotidianos. Ai, meu Deus, estou carregando uma cruz. E alguns acham que essa cruz é o marido, ou é a mulher, ou é o patrão. Sofrimento assim, todo mundo sofre. A dureza da rotina, a dureza do trabalho, que você começa encantado, mas depois aquela rotina te cansa, te aborrece, daqui a pouco você está pedindo arrego. Todo mundo passa por isso, todo mundo sofre essas coisas. Não é qualquer sofrimento a que todos estamos sujeitos, mas é o sofrimento pelo nome do Senhor Jesus. Não é o sofrimento por causa da injustiça praticada. Quando nós praticamos injustiças, e a justiça vem bater na nossa porta, vem cobrar, esse sofrimento não traz glória. Esse sofrimento é vergonhoso, é vexatório. Não é sofrimento por causa das consequências do pecado, que todos nós sabemos que o pecado é injustiça, é transgressão da lei de Deus e o pecado traz consequências. Não é esse tipo de sofrimento. Não é sofrimento por causa de decisões erradas, por causa da nossa ambição, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa vaidade, esticamos as pernas onde os pés não alcançam, e aí caímos, machucamos, sofremos, gememos, mas não é esse sofrimento.
é o sofrimento por causa do nome do Senhor Jesus. Não é o sofrimento do cotidiano a que todos nós estamos sujeitos. Bem-aventurados sois quando por minha causa, está muito claro. Mas o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É por causa do nome de Jesus. Essas pessoas sofrem, conforme nós vimos aqui, é por causa do nome de Jesus. Não é simplesmente por conta de um regime. O regime é apenas um instrumento de maldade, mas Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente, ele vai padecer perseguições. Todo aquele que honra Jesus, que serve Jesus de todo o coração, que ama Jesus acima de tudo e de todos, e que não titubeia diante das trevas e da injustiça, de confessar e de proclamar o nome de Jesus, esse sofre, esse padece perseguições. Então, a primeira coisa é o sofrimento por causa do nome de Jesus. Mas aqui em Atos capítulo 20, a partir do versículo 22, que nós lemos juntos, Paulo diz: mas eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Primeiro é sofrer por causa do nome de Jesus. Segundo é sofrer por causa do evangelho e por causa da obra do Senhor Jesus. Eu sei que tem muitos cristãos que são extremamente comprometidos com Deus e com a sua obra. São trabalhadores pressionados pelas demandas do tempo presente, mas eles não se esquecem da obra de Deus, do reino de Deus. São fiéis nos seus dízimos. São fiéis porque entendem que o dízimo é uma forma de reconhecer que tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, procede de Deus. E que é uma forma também de sustentar a obra de Deus. São fiéis nas ofertas, são fiéis nas orações, são fiéis nas intercessões, oram, gemem, intercedem, participam do sofrimento pela causa do Senhor sobre a face da terra. Paulo chega ao ponto de dizer que completava na sua vida e no seu próprio corpo o restante que faltou dos sofrimentos de Jesus na sua própria vida. Sofrer pelo Evangelho, contribuir para o progresso do Evangelho. Eu fico pensando, não me levem a mal, mas eu tenho que falar. Muitos cristãos nunca derramaram uma lágrima pela obra de Deus. Os cristãos de hoje, no nosso caso brasileiro, se assemelham a sanguessuga. Só se lembram de Deus, me dá, dá-me, 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 dá-me.
Nunca pararam para chegar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu sei que o Senhor está realizando uma grande obra sobre a face da terra. Eu sei que o Senhor quer fazer grandes coisas, eis-me aqui. Um homem considerado praticamente analfabeto, dizem que dominava muito mal o seu idioma pátrio, a língua materna. O seu inglês era rude e tosco, mas alcançou centenas e milhares de pessoas para o reino de Deus. Sabem por quê? Porque um dia, na sua juventude, ele foi a um culto e chegou naquele culto, ouviu o pregador dizendo a seguinte frase: o mundo está por ver aquilo que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que se entrega completamente nas suas mãos. Jovem, 18 anos mais ou menos, aquilo entrou dentro do seu coração, voltou para casa, trancou a porta do quarto, ajoelhou e disse: Senhor, se o mundo está por ver, o mundo vai ver, porque eis-me aqui, eu quero ser essa pessoa que se rende completamente nas tuas mãos. Foi o famoso evangelista Moody, que pregou nas grandes universidades do mundo, com seu inglês tosco, mas com coração ardente e cheio de amor de Jesus, levou céticos e muita gente ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está por ver aquilo que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que se entrega completamente nas suas mãos. Sofrer pelo Evangelho. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz pelo menos 4 vezes para Timóteo. Parece-me que Timóteo estava muito desanimado com o sofrimento de Paulo, e Paulo escreve: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Deus, isso tem que arder dentro do nosso coração. Essa verdade tem que queimar as nossas entranhas, acima de tudo aquilo que a gente vive, almeja, acima de tudo aquilo que a gente confia e crê. Não tenhas vergonha do Evangelho, Timóteo. Não tenha vergonha de mim, que estou sofrendo por causa do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós transitamos por tantos lugares e por tantos espaços de poder, e alguns deles nós ficamos acanhados, intimidados e envergonhados de Deus, de Jesus e do Evangelho. Amamos o Evangelho no domingo à noite, mas durante a semana, no contato com as pessoas, nos esquecemos de que essa verdade foi ela que transformou a nossa mente, transformou a nossa vida e encheu o nosso coração de esperança. Sofrer pelo nome de Jesus, sofrer pelo Evangelho. Não te envergonhes do Evangelho, não desanime, sofra comigo, sofra como um soldado de Cristo. Eu já estou sendo derramado como libação por causa do Evangelho. Sofrer por Jesus, sofrer pelo Evangelho e por causa do Evangelho. E por fim, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Versículos 16 e 17. Todos, por favor, acompanhem a leitura. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Encontraram?
Preste atenção, por favor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso de qualquer outro estímulo. Eu não preciso de qualquer outra coisa para assentar a minha certeza e a minha convicção. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, não é dúvida, o se aqui não é de dúvida, não é de condição, mas é retórico. Se somos filhos, somos também herdeiros. Aleluia. Filho é herdeiro. E se nós somos filhos de Deus, como somos, então nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque somos filhos de Deus. Mas aí vem a sequência do versículo. Se, aí já é condicional. Se com ele sofremos, também com ele, o quê? Seremos glorificados. Amém? A verdadeira vida ainda está por vir. O próprio apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele disse que a nossa vida, ela está ainda oculta em Cristo. Mas no dia que o nosso Senhor Jesus se manifestar, com Ele a nossa vida será manifestada. Amém?